Quando estamos falando de Task 2, não existe diferença entre a dissertação que você terá que produzir para o General Training e a dissertação que você terá que produzir para o Academic. Agora, aqui, realmente, em ambos os casos, é foco novamente em estrutura pré-definida e precisão gramatical. Agora, essa estrutura vai variar tomando como referência o tema que você tem, não é? E existem dois temas macro que definem todos os outros tipos de tema que podem cair no Task 2. Você tem o tema de To what extent do you agree with this affirmation? Ou seja, até que ponto você concorda com esta afirmação, que nada mais é do que um tipo de tema onde que você expressa a sua opinião pessoal e ponto final. E o segundo tipo macro de tema Task 2, que é What are the advantages and disadvantages of this? Ou seja, quais são as vantagens e desvantagens disso? Que é um tipo de tema onde que você terá que apresentar os dois lados de uma mesma moeda. Ao mesmo tempo em que é uma dissertação e, por consequência, você terá que dar a sua opinião de forma firme, ainda assim você é, pelo próprio tema, obrigado a abranger o outro lado, ou seja, as pessoas que discordam de você. Destacando que, muito frequentemente, você não tem os temas IELTS Task 2 sendo apresentados exatamente utilizando essas mesmas palavras. Mas o que buscamos focar aqui é a lógica. Ou seja, mesmo com palavras diferentes, você terá ou a lógica de que você tem que dar e se focar exclusivamente em sua opinião, ou a lógica de que você tem que dar os dois lados na mesma moeda. Caso você tenda a sempre mostrar os dois lados da mesma moeda, mesmo quando você tem um tema que pede somente a sua opinião, você não vai, a princípio, perder pontos por fazer isso. Mas saiba que você pode perder pontos, pois você aumenta a complexidade da sua produção desnecessariamente e realmente faz com que existam mais probabilidades de você cometer erros na sua escrita. Quando estamos falando de uma estrutura de produção para uma pergunta To what extent do you agree with this? Ou seja, uma pergunta, um tema Task 2 que englobe a sua opinião pessoal e somente ela. Nós seguimos a seguinte estruturação de produção. O primeiro parágrafo é o que nós chamamos de parágrafo introdutório. O parágrafo introdutório nada mais é do que, primeiro, a paráfrase do tema, para que você possa contextualizar o leitor sobre o tema no qual a sua produção abrange, e igualmente a expressão da sua opinião de uma forma bem direta ao ponto, sem nenhuma espécie de justificativa. O segundo parágrafo envolve o seu primeiro argumento que te leva à opinião que você apresentou no primeiro parágrafo. E o que seria argumento? Seria você expressar exatamente o que você expressa para perguntas tipo parte 1 e 3 no IELTS Speaking, que seria a sua opinião, a sua justificativa e uma exemplificação da sua justificativa, mostrando por que você acha o que você acha. O seu terceiro parágrafo é o seu segundo argumento, novamente seguindo a mesma lógica do IELTS Speaking, opinião, justificativa e experiência pessoal. E o seu quarto e último parágrafo é a conclusão, que nada mais é do que a repetição do seu primeiro e segundo argumentos dados nos parágrafos anteriores, em conjunto com novamente a repetição da opinião dada já no primeiro parágrafo, na sua introdução. Agora, tudo isso feito em formato de paráfrases, ou seja, com palavras diferentes das palavras anteriormente utilizadas, para que você não tenha um problema de repetição de vocabulário em sua produção. Agora, quando vamos fazer a produção de um tema Advantages and Disadvantages, ou seja, temas no qual você tem que apresentar ambos os lados da mesma moeda, você segue uma estrutura bem parecida com a primeira estrutura aqui explicada. A diferença é que no segundo parágrafo, ao invés de você dar o seu primeiro argumento, você estará dando um argumento alheio. Então, novamente, no primeiro parágrafo, você dá a introdução, que na prática é a paráfrase do tema, em conjunto com a sua opinião direta e curta, sem nenhuma espécie de justificativa. No segundo parágrafo, você demonstra o argumento do outro lado da moeda, ou seja, das pessoas que pensam o contrário de você. No terceiro parágrafo, você mostra o seu argumento, refutando o argumento apresentado no outro lado da moeda. E no quarto parágrafo, você, de forma parafraseada, apresenta novamente a essência do argumento dado por você e, igualmente, a opinião dada no primeiro parágrafo. Então, basicamente, a estrutura é a mesma. A diferença é que no segundo parágrafo você mostra o argumento alheio, sendo que o argumento alheio nada mais é do que a opinião, a justificativa e a exemplificação. Novamente, seguindo a mesma estrutura do IELTS Speaking.